As falsas acusações destroem vidas, levam a linchamentos sociais, linchamentos físicos. Você pode ir para uma penitenciária e sair de lá com doenças venéreas, perder o contato com os seus filhos e sofrer danos patrimoniais irreparáveis, gastar rios de dinheiro com advogados para se defender de uma denúncia que você sabe que é falsa e que não há provas. Mas a justiça, como dá valor probatório à palavra da mulher, pouco se importa com a verdade dos fatos. E nós sabemos que nesse mar de misandria e feminismo, nós não podemos contar com o judiciário. Então a melhor forma é a profilaxia. A gente tem que conseguir identificar elementos, embora não haja uma regra para isso, que vão nos auxiliar a manter distância de pessoas que são consideradas de risco. E existe um estudo que, curiosamente, não é mais encontrado na íntegra na internet. Eu solicitei semana passada o artigo completo por um site que diz que pede diretamente para os autores, é um artigo da década de 80, não obtive respostas, mas eu tinha algumas partes salvas no meu computador, e eu quero ler para vocês. Esse estudo fala da síndrome de acusação sexual no divórcio, tá? E os pesquisadores, que são a Carol Ross e o Gordon Blush, conseguiram montar uma espécie de quebra-cabeça que faz a gente ver a situação de um ângulo diferente. Claro que como é um estudo da década de 80, e na época não havia, conforme a gente vai ver aqui no estudo, uma epidemia de falsas denúncias, eles conseguiram, montar um quebra-cabeça da personalidade da mulher que tende a fazer a falsa denúncia, a personalidade do homem falsamente acusado e alguns elementos relacionados à criança que indicam que a denúncia é falsa. Claro, nós não podemos cometer anacronismos. Hoje, a situação mudou, tem todo um incentivo feminista, a personalidade das pessoas tem mudado bastante de década em década, conforme avança a decadência social, e há também incentivos, muitas vezes por parte dos próprios advogados que estão envolvidos nesses processos, vão lá e sopram a palavra do demônio no ouvido da mulher e fala que se ela fizer uma falsa denúncia, ela vai obter vantagens em determinadas áreas. Mas a gente não pode descartar, no entanto, a validade desse estudo. E o tema de hoje é esse artigo da Carol Ross e Gordon Blush. Vamos lá. O divórcio mudou na última década. Uma mudança positiva é o objetivo de que ambos os pais mantenham relacionamentos significativos com os filhos, apesar da raiva e hostilidade. Este artigo aborda um fenômeno de interesse direto para profissionais de saúde mental e médicos, autoridades policiais, advogados, juízes e assistentes sociais. Trata-se de um problema que afeta a segurança física e o bem-estar psicológico das crianças, abrangendo todos os aspectos da dinâmica individual e familiar. O problema em questão são as alegações de abuso sexual que surgem no contexto do divórcio ou separação. A gente vai começar então abordando as 3 personalidades que esses pesquisadores linkaram com as falsas denúncias. A gente não vai destrinchar o que elas são, porque temos vastos vídeos aqui, vasto material no canal, explicando o que é a personalidade borderline e a personalidade histriônica. Então, depois que você terminar esse vídeo, você pode dar uma olhada na nossa playlist sobre transtornos de personalidade, que lá tem o beabá para você ficar fera e identificar facilmente essas personalidades abusivas pertencentes ao cluster B. Então, temos 3, a histriônica, a borderline e um padrão comportamental que esses estudiosos identificaram, que não é um transtorno de personalidade, tá? Vamos ler. O Justified Vindicator, ou vingadora justificada, inicialmente se apresenta como assertiva e organizada, com um argumento justificável, apoiado por fatos, números e opiniões que sustentariam as suas evidências. Ela parece indignada e preocupada com o comportamento do seu ex. No entanto, como a maioria dos indivíduos de alto conflito, ela se torna resistente, hostil, passivo-agressiva ou até abertamente agressiva quando as suas alegações são questionadas. É provável que tente desacreditar qualquer avaliador ou autoridade policial que questione as suas afirmações, podendo até mesmo processar ou apresentar uma queixa ética contra as autoridades. Isso me lembra um pouco o caso da Mari Ferrer, A lei que surgiu baseada em uma falsa denúncia. Hoje em dia, se o juiz é mais enérgico, ele pode até sofrer punições por estar simplesmente fazendo o trabalho dele, que é investigar um assunto sério antes de condenar, seja condenação propriamente dita, ou mero afastamento dos filhos e pais, que já é uma punição grotesca. Afinal de contas, aquele tempo perdido não é um tempo que vai ser
recuperado, né? É um tempo que se foi e não há dinheiro no mundo ou punição que faça com que o pai recupere esse tempo que ele foi afastado dos filhos. E essa vingadora justificada, a gente não identifica aqui elementos de transtornos de personalidade do cluster B, mas a gente vê que é uma pessoa que está aparentemente muito racional, apresentando fatos, evidências, questões numéricas, o que pode até mesmo, né, especialmente levando em consideração que a gente vive em um tempo em que a palavra da mulher por si só já basta, por mais absurda que possam ser as falsas denúncias, quando você apresenta pseudo-evidências, claro que tudo vai ficar mais crível, mais verossímil e é mais perigoso para o homem que está sendo acusado falsamente. Bom, nós temos aqui então as três personalidades, né, do cluster B, são duas, histriônica borderline e o vingador justificado, e agora a gente vai ver qual que é o perfil do cônjuge falsamente acusado, tá? Olha só, o cônjuge falsamente acusado geralmente é passivo, cuidadoso e carece de características masculinas ou machistas. Então olha só que curioso, né? Justamente aquele cara que tem uma personalidade um pouco mais beta é aquele que, pelo menos na época, tinha mais tendência a ser falsamente acusado. Porque quando a mulher está lidando com um cara que pode representar perigo real, dificilmente ela vai procurar uma delegacia, né? É aquela velha história, aquele meme que tem aquele fundo de verdade, que é, você já viu mulher de traficante colocar o cara na Maria da Penha? Claro, é um exemplo extremo, né? Mas ilustra um pouco essa dinâmica. Quando o cara é mais perigoso e é capaz realmente de fazer algo contra a mulher, ela só vai na delegacia se ela realmente estiver correndo risco de vida. Mulher que vai na delegacia fazer denúncia banal é sempre contra um homem pacífico, às vezes passivo, né? Porque ser pacífico e ser passivo não é a mesma coisa. E a gente vê que a lei está sendo usada, hoje a gente tem provas disso mais do que nunca, para ajudar mulheres vigaristas, para praticar alienação parental, expropriar imóvel. Não é uma lei de defesa das vítimas reais. Então a gente já fechou duas peças do quebra-cabeça, as três personalidades femininas dadas à falsa acusação de abuso de vulnerável, a personalidade do homem falsamente acusado, e agora a gente vai ler o comportamento, né, os padrões de comportamento infantil que esses pesquisadores identificaram quando se trata de denunciação caluniosa. Vamos lá. O comportamento das crianças pode fornecer informações valiosas quando analisado dentro da dinâmica e estrutura da família, onde surgiram as alegações. O investigador profissional precisa ter experiência suficiente para reconhecer como as crianças de pais divorciados normalmente se comportam quando estão presas em meio a conflitos por visita e guarda. A maior parte das crianças, especialmente aquelas com menos de 8 anos, demonstram ambivalência ao se ver no meio de uma disputa de poder, onde elas não conseguem satisfazer nenhum dos pais. Em casos onde alegações de abuso foram investigadas, descobriu-se que eram resultados de conflitos não resolvidos entre os adultos, e não um abuso real. Observa-se que as crianças apresentam padrões exagerados de comportamento inadequado, que se enquadra nas seguintes formas. A criança usa expressões e frases que imitam e repetem a agenda do adulto que fez a denúncia, usando os mesmos termos. Quando mencionam, às vezes, preocupações inapropriadas, como pensão alimentícia, divisão de bens e outros assuntos que são pertinentes ao divórcio, ao pai e à mãe, tá? E esses assuntos, claro, estão além da compreensão de crianças que têm menos de 8 anos de idade. Esse já é um indício de que a criança possa estar sendo influenciada por um dos pais, geralmente a mãe, tá? Protestos espontâneos, não solicitados e marcadamente exagerados contra o genitor que não tem a guarda. Esses são comuns quando as alegações não são comprovadas. Gardner, em seu estudo sobre a síndrome da alienação parental, descreve o que já vem sendo observado há anos. A criança rejeita completamente um dos pais sem que haja provas concretas que justifiquem a descrição extremamente negativa que ela faz do genitor, tá? Existe um ódio exagerado e a afirmação de que nunca, jamais quer ver ou interagir com o genitor novamente. E isso é indício de que a percepção da criança está sendo moldada pelo outro genitor. Então ela não quer ver o pai, ela tem horror da figura paterna, só que quando você vai investigar, tá? A própria criança não consegue encontrar razões plausíveis, palpáveis e alicerçadas em evidências, muitas vezes nem mesmo memórias, que justifiquem essa tamanha aversão. Quando a criança encontra essas supostas evidências, quando é alienação parental, a gente pode também estar falando
da implantação de falsas memórias. A mãe implanta falsas memórias na criança e aquelas lembranças implantadas são tidas como reais. Esse é evidentemente um caso mais complexo e, como a gente viu naquela palestra do Guido Palomba, os profissionais hoje, eles estão contaminados por feminismo, não estão seguindo as diretrizes da psicologia e da psiquiatria ao avaliar casos de falsas denúncias, e são profissionais absolutamente doutrinados que defendem uma agenda que não é o bem-estar do menor e que não são, de maneira alguma, qualificados para exercer um trabalho tão complexo e tão minucioso, né? Então, se eles não conseguem ou não têm o interesse em identificar alienações parentais grotescas e facilmente refutadas, então o que a gente pode esperar é que um profissional desse de saúde vá desvendar o complexo caso da implantação de falsas memórias. O homem, né, lamentavelmente, fica em uma corda bamba. De acordo com os pesquisadores, a evidência mais significativa de que as alegações são falsas ocorre quando a criança descreve eventos horríveis e traumáticos, sem demonstrar sinais reais de trauma. Esse padrão de ausência de traumas visíveis é um elemento-chave na análise do comportamento infantil. O investigador habilidoso prestará tanta atenção ao que está ausente quanto ao que está presente no comportamento da criança, porque muitas vezes o que importa não é só o que ela diz, mas também o que ela deixa de dizer ou emoções e comportamentos que ela deixa de exprimir. Afirmações excessivamente assertivas e um entusiasmo exagerado nas declarações da criança costumam ser erroneamente interpretados por investigadores inexperientes como sinais de que a criança está traumatizada. No entanto, em casos reais de abuso, especialmente quando o abusador é um dos pais, as crianças geralmente apresentam sinais clássicos de ansiedade, de vergonha, de ambivalência e outros comportamentos clínicos, em contraste com a espontaneidade e entusiasmo que frequentemente aparecem em casos de falsas acusações. É isso então, pessoal. A gente fechou o quebra-cabeça. A personalidade do homem, passivo, demais, carecendo de características de macho, cuidadoso, tá? A da mulher, histriônica, borderline ou vingador justificado, e a conduta da criança, que nós acabamos de ler. Inscreva-se no canal, deixe o like e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!